Boa noite a vocês. Boa noite. Vou tentar ajudar vocês hoje na questão na sequência daquelas aulas. Na última aula, a gente fechou a administração pública, né? E hoje a gente vai falar do ponto 2 daquele cronograma lá, fala sobre o processo administrativo, as funções da administração, que é planejamento, organização, direção e controle. Depois, na próxima aula, que deve ser amanhã, a gente vai falar de estrutura organizacional. E semana que vem, cultura organizacional. Para a gente avançar nisso aí. Bom, Processo administrativo. Processo administrativo. A gente já tinha visto lá na classe que o paiol da administração clássica, ele definia as funções administrativas em si. Você lembra que ele falava assim, aquele POC 3 que eu falei para vocês lá era a ideia do paiol, que era planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que é o que o paiol falava, era assim. Depois disso, os estudiosos chegaram à conclusão, olha, planejar, Fayol dizia que era prever, né? Isso aqui, hoje eu dei um alerta para o pessoal que é muito importante. Nas questões, às vezes não aparece a palavra planejar, mas aparece um equivalente. Prever e planejar é a mesma coisa, no conceito, né? Pode ser que apareça um outro termo, então o que a gente tem que prestar bastante atenção? Na ideia, procurar no texto da questão a ideia que está passando, que aí você vai conseguir identificar o que o pessoal está querendo dizer e vai conseguir lembrar do que se trata. Então, o Fayol falava assim, são funções do administrador: prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Depois o pessoal reviu essas teorias e falou assim, gente, mas comandar e coordenar é praticamente uma redundância do conceito, é a mesma coisa. Aí eles redefiniram para 4, que é o que é cobrado em todas as provas. Funções do administrador: planejar, organizar, dirigir, que é a mesma coisa de comandar e coordenar, e controlar. Então hoje basicamente a gente vai estudar sobre essas coisas aqui das funções administrativas. Aquelas 5 do Fayol, aliás, essas 4 aqui, quando elas estão integradas em um todo, né, elas formam o que o pessoal chama de processo administrativo. Processo administrativo significa todas as funções, num pensamento só, todas as funções da administração. Vamos falar primeiro do planejamento. É a primeira função administrativa. Por que eu destaquei a primeira função administrativa aqui? Primeiro porque ela serve de base para as demais. E apesar de, se você desenhar as funções, e for fazer um desenho dinâmico delas, a gente encontra muito isso na internet, elas se misturam em algum momento. Elas não ficam exatamente, não são executadas exatamente nessa ordem. Você vai começar um projeto, você vai lançar alguma coisa, você vai criar um objetivo, a primeira coisa que você faz é planejar, né? Por exemplo, se eu resolver hoje, que no final do ano que vem, eu vou para a praia, então eu tenho um objetivo, vou para a praia. Mas aí eu tenho que planejar a saída para a praia. Para a praia, né? Então, o planejamento é a primeira função da organização. Ela pode acontecer misturada com as outras? Pode. Lá na frente a gente vai entender por quê. Elas têm que interagir entre elas durante o desenvolvimento de tudo que você pretende. Planejamento não é apenas uma forma de antecipar o futuro, mas sim de tentar modificar ou construir esse futuro. Isso é um conceito importante, aparece muito também. Mais ou menos dessa forma. Porque quando eu planejo, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando numa situação que eu pretendo, que ela pode acontecer. Agora,
É só pensar e deixar acontecer? Não, pode chegar aquele momento que eu queria, não ter feito nada, e ela não acontecer. Então, quando eu planejo, de alguma forma, eu estou criando condições para esse objetivo ser alcançado, então, de alguma forma, eu acabo alterando esse futuro. Eu não antecipo ele, eu altero ele, eu trabalho no presente para poder criar uma condição no futuro. Planejamento é isso. Antes de antecipar, na verdade, eu estou tentando modificar ou construir uma situação desejada. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma situação atual, eu tenho uma situação proposta. Para eu chegar aqui, eu preciso sentar, pensar, planejar e ver de que forma que eu vou fazer isso. Isso faz parte do planejamento. O planejamento também define os objetivos a serem alcançados e o que fazer para alcançá-los. Está dentro do planejamento. Ele interage, influenciando e sendo influenciado pelas demais funções. Por isso que aqui a gente já começa a perceber que ele é a primeira, é a mais importante, mas essa ordem, na prática, ela acaba, às vezes, se alterando. Tá? Você pode planejar, na hora que você avançar no processo, você descobre que alguma coisa deu errado, volta e replaneja. Então, a função de administrar ela é dinâmica, ela está sempre nesse movimento, ela tem que estar nesse movimento, senão você não consegue alcançar o sucesso que precisa. Então, ela interage com as outras, com a organização, com a direção e com o controle. Essa pequenininha aqui, o controle, é a que mais interfere, é aquela vizinha fofoqueira que está sempre perturbando a vida dos outros. Ela volta, ela mexe com o planejamento, ela mexe com a organização, ela mexe com a direção, tá? É a mais pela saca que tem nessa brincadeira aí. O planejamento também define a missão e a visão da empresa. Tá? É no planejamento que você define isso. O que é missão? Missão é a razão de ser da empresa ou da organização. O que é a visão? A visão é, como ela pretende agir para poder ser desse jeito aqui. Tá? Por exemplo, o Sintete UFO. Qual que é a missão do Sintete UFO? A missão do Sintete UFO é ser um agente, um instrumento transformador de justiça social e proteção do trabalhador. Essa é a missão dele. Qual que é a visão do Sintete UFO? É ser o melhor instrumento de transformação social e proteção do trabalhador. Tá? É o que ele quer ser. Tá? E aqui é a razão de ser dele, a razão dele existir. No planejamento, quando a gente está planejando, a gente faz análise dos ambientes internos e externos. Por exemplo, eu pretendo viajar no final do ano. Eu tenho que analisar o meu ambiente interno, ou seja, as minhas condições para viajar no final do ano. Quando eu fizer essa análise, eu vou descobrir algumas particularidades que podem resultar em sucesso ou podem resultar em fracasso. Que particularidades são essas? Quais as forças que eu tenho, aquilo que eu tenho que pode ajudar a chegar naquele objetivo, e quais as fraquezas que eu tenho, aquilo que pode me atrapalhar a chegar nesse objetivo. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente faz esse tipo de análise. Internamente, a gente analisa as forças e as fraquezas que a gente tem. No caso da viagem, por exemplo, eu tenho disponibilidade de dinheiro no banco, é uma força. Eu tenho as condições para viajar no final do ano. Eu tenho que analisar. O que eu preciso para viajar no final do ano? Para ter uma viagem tranquila e feliz. Eu preciso que eu esteja de férias, está liberado do trabalho. Eu preciso que a minha esposa esteja de férias. Eu preciso que as minhas filhas estejam de férias. Senão não vai ser uma viagem tranquila. Eu não vou viajar sozinho sem elas. Então, isso são forças que eu tenho que analisar. Se o calendário delas, de disponibilidade, tiver tudo legal, tiver tudo dentro desse escopo de planejamento, é uma força que eu tenho. Está todo mundo livre. Então eu posso viajar. Se alguma coisa mexeu nisso, vamos supor que no trabalho da minha esposa, eles falam, não, sua férias é só em março e não em janeiro. Isso já se tornou uma fraqueza para mim.
É um problema que eu tenho, é uma fraqueza que eu tenho que resolver para conseguir viajar no final do ano. Caso contrário, eu não vou viajar no final do ano. Então, internamente, a gente precisa guardar isso. Internamente, você analisa forças e fraquezas. É o que eles chamam aí de matriz SWOT. Isso que eu ia falar. O pessoal gosta muito de usar isso, matriz SWOT. Você faz lá uma matriz, né, de colunas e linha, você põe lá análise interna, e aí você põe de um lado forças, do outro fraqueza, e vai elencando o que você tem de força, o que você tem de fraqueza ali, e aí você faz a análise. Fala, eu tenho mais fraqueza do que força? Se eu tenho mais fraqueza do que força, e essas fraquezas eu não consigo mudar, se eu não consigo mudar, então ela tem uma interferência externa. Ela não é só uma fraqueza, ela é também uma ameaça. Entendeu? Se eu entender que eu não consigo mudar aquilo, e a fraqueza é mais forte do que a força, então meu projeto, meu objetivo está complicado de fazer. Externamente, a gente analisa oportunidades e ameaças. Por que são oportunidades e ameaças? Ameaça naquele tempo, por exemplo, às vezes você vai viajar, você prevê que quer viajar em tal época do ano, às vezes naquela época do ano você vê que pode ser, vai ser verão, mas naquele tempo ali pode ser que o tempo mude. Isso. São forças, são coisas que a gente não controla. Nós não temos jeito de controlar. A gente está sujeito à intervenção do ambiente externo à nossa organização. O exemplo mais prático, mais recente agora, é se eu tivesse programado, por exemplo, de viajar para a China. Eu não consigo entrar na China por causa daquele vírus. Isso é uma ameaça, não só porque é um vírus, eu estou falando em termos de projeto, é uma ameaça que não existia antes, mas passou a existir, que o ambiente julgou para mim e que vai atrapalhar meu objetivo. Nesse momento aí que surgiu o vírus na China, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer. Perdi a viagem, perdi o dinheiro, vou reprogramar a viagem. É um lance que a gente tem que acompanhar. O que é importante a gente guardar? A gente ligar a atividade junto com o ambiente. Então, se for internamente, você analisa força e fraqueza. Externamente, você analisa oportunidade e ameaça. Aparentemente parece a mesma coisa. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que esse aqui você controla, tá? Você consegue interferir nele. Esse aqui não. Esse aqui você sofre a interferência dele. Você está sujeito a isso. Né? Por exemplo, no caso da viagem, vamos supor que eu viajo, que eu falo que eu vou viajar em janeiro. Agora o momento está propício, eu vou analisar o momento, eu tenho que analisar tudo isso. Eu vou ter dinheiro? Vou. Uma oportunidade boa, por exemplo. Todas as agências estão em promoção, está barato. Eu compro agora ou compro lá, deixo para comprar mais para frente? Eu tenho que pensar isso. Qual que é a oportunidade que surgiu? Tem uma promoção na agência de viagem. Qual que é a ameaça que eu tenho? Pode ser que até o final do ano, além de eu perder essa promoção, venha alguma mudança na economia, ou tenha uma demanda muito alta e aconteça um boom no preço dessas passagens. Se eu tenho condição de comprar agora, né, eu tenho forças que me permitem comprar agora, o que eu faço? Eu aproveito a oportunidade e já compro. E aí já tá, meu objetivo está mais ou menos, né, garantido. Só alguma coisa extratemporal aí, se acontecer, que pode atrapalhar, como o vírus na China, por exemplo. Quais os tipos de planejamento que tem dentro da organização? Dependendo da abrangência e do impacto que tem sobre a organização, eles podem classificar em estratégicos. O planejamento estratégico é um planejamento macro, ele tem muito a ver com o objetivo global da organização. Ele é realizado pela alta direção, ou seja, dentro daquela questão da missão e da visão da empresa. O planejamento estratégico, a alta direção, ele é a política de toda a empresa, ele é global. A gente tem o planejamento tático,
que ele é um pouquinho mais específico, e aí ele está muito preso nas unidades que existem dentro da organização. Por exemplo, eu planejo... eu estou planejando construir uma empresa, e aí eu falo assim, o que eu preciso para poder atingir, ter sucesso nessa empresa? Qual que é a pretensão da minha empresa? A pretensão da minha... dentro do Sintete mesmo. O Sintete não quer ser lá o melhor guarda-chuva para os trabalhadores? O que ele precisa ter para poder ser o melhor guarda-chuva? Ele precisa ter um bom setor jurídico. Aí eu vou fazer o planejamento tático do setor jurídico. Ele precisa ter um bom setor de comunicação. Eu faço o planejamento tático do setor de comunicação, como é que ele vai funcionar. Entendeu? Então, o tático, ele é mais específico para as unidades que tem dentro da organização. Ele é um pouquinho menos abrangente do que o outro. E tem o operacional. O operacional, ele é mais específico e mais detalhado ainda. Tá? No caso do jurídico, para eu ter um bom jurídico, o que ele tem que fazer? Eu planejei o tático aqui. O setor jurídico tem que fazer isso, isso e isso. Aqui eu falo assim, como é que ele vai fazer isso? Entendeu? Aqui eu vou determinar quais são as atividades, de que forma que elas vão ser feitas. Eu vou detalhar tudo que está previsto no estratégico aqui em cima. Então são essas três classificações que tem o planejamento. Então, só para a gente assimilar legal isso aqui, o planejamento estratégico, ele é genérico, é sintético e é abrangente, ele é global. Ele tem longo prazo. A amplitude dele, ele é macro-orientado, ele aborda a empresa na sua totalidade. Tá? Ele é orientado para toda a empresa. Todas as unidades ali dentro têm conhecimento e seguem e buscam esse planejamento estratégico, obedecem a ele. O tático, ele é menos genérico e mais detalhado. Ele é a médio prazo e ele aborda cada unidade da empresa separadamente. Ou seja, o que cada setor da empresa vai fazer ali dentro. Tá? O planejamento de como ela vai fazer. E o operacional, ele é detalhado, ele é bem específico e é analítico. É importante isso. Ele é analítico. Por ele ser muito detalhado, o que ele permite? Ele facilita a função de controle lá na frente. Porque dá para você acompanhar. Isso que está sendo feito, deu resultado? Está dando resultado? Precisamos corrigir? Então ele é mais... Ele, na verdade, ele é a ponta do cabresto que você puxa a carroça ali. Esse cavalo tem que ir para lá ou tem que ir para cá? Bom, então o operacional é isso aqui, você dá um puxão na carroça ali. A extensão de tempo dele, ele é a curto prazo, não dá para você esperar, por exemplo, um ano para você ter resultado numa empresa de vendas, por exemplo, para saber se deu lucro ou prejuízo. Você corre risco de nem fechar o ano. Né? E ele é micro-orientado, ele aborda cada tarefa ou operação apenas dentro da empresa. O estratégico. Bom, aqui vai ficar meio redundante porque eu antecipei algumas coisas, né? Ele permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização para atingir um ou mais objetivos dentro de um contexto previamente analisado. Importante, o planejamento estratégico se baseia no estabelecimento de metas. Nós vamos ver o que é metas daqui a pouco. Objetivos, políticas e missão da organização. Tá? Então, o planejamento estratégico, ele tem muito a ver com o estabelecimento dessas quatro bases aqui. A responsabilidade dele, eu já falei para vocês, é da alta administração, tá? Não é o pessoal lá do operacional quem vai fazer é a direção. E aí vamos ver o que é meta. Meta é um objetivo, só que ele é de curto prazo. Ou seja, é o bateu, levou. Você planejou a meta ali, minha meta, eu tenho que alcançar isso aqui. Eu alcancei isso aqui, está de acordo com o que eu planejei lá em cima, eu estou indo no caminho certo. Ela é de curto prazo. Por que ela é de curto prazo? Para permitir que você veja se a coisa está indo bem
ou se aquela caminhada vai te levar para o buraco. Metas são determinantes para atingir determinados fins, tornando-os objetivos correntes da empresa. É chamada de objetivos correntes. Por quê? Porque ela acontece num período bem curtinho. Os objetivos da empresa devem ser convertidos em metas mensuráveis, é muito importante isso, para que possam fornecer orientação e controle. Por isso que se trabalha muito no curto prazo. Objetivo é o alvo a ser alcançado, né? É aquilo que se quer lá em cima, no planejamento grande lá. Ele diz respeito a um fim que se quer atingir, a razão de uma organização dos objetivos que ela persegue, e para atingi-los é preciso alocar recursos que possibilitem alcançá-los ou realizá-los. Então o objetivo não é um sonho, ele é uma coisa mais prática, mais concreta. Está dentro dos objetivos, falar o que eu preciso disso. Eu quero viajar no final do ano, o que eu preciso? Eu preciso de uma mala, eu preciso de comprar passagem, eu preciso ter férias, eu preciso ter dinheiro. Políticas são as diretrizes amplas e gerais para se chegar aos objetivos, é o como fazer, né? De que forma fazer. E missão é a razão da existência da empresa, igual a gente já colocou lá atrás. É a finalidade ou motivo pelo qual a organização foi criada e para o que ela deve existir. Para chegar... Esse negócio de missão é muito complicado isso, né? Porque a gente vê, às vezes a gente chega nas empresas assim, tá assim, missão, aí tá aquela coisa mais linda e tal, a gente olha e faz até um murchoso, né? Falar, isso é só para inglês ver, mas não é não. A missão da empresa, se ela for bem introjectada na cabeça dos trabalhadores, ela faz parte constante da cultura organizacional da empresa. E aí ela acaba, se ela tiver entranhada mesmo no pensamento do trabalhador, no envolvimento dele ali, o que ela faz? Ela faz com que a coisa aconteça da forma que eles colocaram bonitinho lá. Tá? Para definir a missão, a gente precisa responder a 3 perguntas. A organização, né? Quando você está planejando ela. Quem somos nós? O que fazemos e por que fazemos. Isso aqui, inclusive, na vida pessoal, isso é uma boa política de condução de vida. A gente tem que estar sempre se perguntando, quem sou eu? Por que eu faço isso? O que eu estou fazendo? Por que eu faço? Para onde eu quero ir? A gente às vezes faz isso assim, involuntariamente, né, sem perceber, a todo momento está fazendo. Quando a gente chega numa organização que você tem que fazer isso para planejar alguma coisa, ou quando a gente tem algum projeto que a gente vai fazer isso metodicamente, a gente acha dificuldade. Mas a gente faz isso diariamente. Inclusive, a maioria das empresas que começam e quebram, nesse tal de empreendedorismo que eles falam que é a melhor maravilha do mundo que tem por aí afora, quebra justamente por causa disso, por não fazer essas 3 perguntas aqui na hora de montar um negócio. Não fazer uma análise de uma matriz SWOT, por exemplo, na hora de montar um negócio. Por quê? Porque empreendedorismo no Brasil aqui, infelizmente, virou sinônimo de sobrevivência. Eles classificam todo mundo como empreendedor e a maioria está tentando sobreviver, na verdade. E não empreender como de fato deveria ser. Planejamento tático é a utilização eficaz e eficiente dos recursos disponíveis em horizonte de médio prazo, dividido em períodos. Então, lá, o estratégico, ela está pensando a longo prazo. Toda empresa, toda organização, quando ela surge, quando ela é montada, eles não pensam em parar na próxima esquina. Eles pensam em existir para sempre. O planejamento tático, na verdade, ele tem essa preocupação num período menor. Ele fala, bom, para eu sobreviver eternamente, de tanto em tanto tempo eu tenho que atingir isso, senão eu sucumbo. O tático está mais ou menos nessa linha aí. Ele traduz os objetivos e planos estratégicos mais amplos em objetivos e planos específicos relevantes para cada parte definida da empresa. Marketing, recursos humanos, contabilidade, linha de produção, tá? Os setores. O tático é o estratégico de cada setor.
ele focaliza as principais ações que uma unidade deve empreender para contribuir com o planejamento estratégico que foi feito anteriormente. Então, hoje eu citei para os meninos aqui à tarde a importância dessa área aqui de marketing dentro de uma organização. Qualquer organização, até na família da gente, essa área de marketing, ela é uma das coisas mais importantes. Eu classifico ela como mais importante do que a vendas e até do que a produção. Por quê? Porque essa área de marketing aqui é que faz a coisa acontecer. Tá? Ela que relaciona diretamente com o ambiente externo, ela que identifica necessidades, ela cria necessidades. Né? Eu cito como exemplo sempre a televisão, o tamanho das televisões. Lá em casa eu tenho esse problema. Lá em casa tem uma de 32 e tem uma de 49. E eu não preciso da de 49, porque eu assisto na de 32 a mesma coisa do mesmo jeito, é tudo de LED, é tudo bonitinha, dá para ver o Tony Ramos do mesmo jeito, só um pouquinho menor. Mas enfiaram na minha cabeça que eu precisava de uma 49 para ocupar a parede inteira. Quem que fez isso? Esse cara aqui, ó. O marketing. E a gente nem percebe que eles fazem isso. Então é uma das áreas mais importantes. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo bem próximo da gente. Por que que o HC muitas vezes tem uma variação ruim na população de Uberlândia? É porque o HC é ruim? Não. A gente conhece o HC, a gente sabe, hoje todo mundo sabe que aquilo ali funciona e que tem gente extremamente competente. Só que o marketing dos hospitais privados criou na cabeça da população que o privado é melhor do que o público. E aí todo mundo quer ir para o Madrecor, todo mundo quer ter Unimed, e está todo mundo fugindo da fila dos usuários. Eu, que tenho como princípio a educação pública, a saúde pública, o que eu faço? Eu acabo sendo beneficiado. Porque eu chego no ar do Morumbi, eu não tenho problema para ser atendido. Sou muito bem atendido no ar do Morumbi. Eu chego na medicina, sou muito bem atendido. Por quê? Porque o marketing do hospital particular acaba tirando a demanda daqui e levando para lá, criando na cabeça do pessoal que aquilo lá é melhor do que o daqui. E muitas das vezes você chega no hospital particular ou no usuário, os médicos que estão lá para te atender são os mesmos que estão aqui, só que com menos recurso. Que às vezes também está errado. Uai, menos recurso lá, né? O cara que estava aqui não podia estar lá. Mas tudo bem, são contradições desse mundo velho nosso. Mas é mesmo, eu tive uma experiência ruim com isso. Há uns tempos atrás, minha esposa dava umas manchinhas na pele, e aí os colegas me disseram, tem uns dermatologistas muito bons na Unimed, que não sei o que e tal. Fui lá e pum, na Unimed. Caí na armadilha do negócio. Contratei a Unimed no mês, tentei marcar a consulta, só tinha vaga para daí a 4 meses. Fui no postinho de saúde do meu bairro, marcaram com o dermatologista para a semana seguinte. Passou a consulta dela no dermatologista do postinho de saúde lá, ela estava medicada. Eu fui lá e cancelei a minha Unimed, antes de vencer a primeira parcela. Eu falei, não mexo com isso. Para mim, ou funciona a saúde pública ou eu morro. Eu sou teimoso nesse ponto. Não sei se é princípio ou é teimo, mas tem que ser. Senão fica contraditório também eu defender uma coisa e praticar outra. Planejamento operacional, é aquele mais específico lá que tem a ver mesmo com o pessoal que se arrebenta para manter uma organização aberta. Ele identifica os procedimentos e processos específicos para as diversas ações desenvolvidas na execução das operações da empresa. Abrange períodos de curto prazo, tá? E ele é feito através da formalização por documentos escritos das metodologias de desenvolvimento, planos de ações, voltando principalmente para a eficiência. Então, o operacional, ele tem que estar, para ele funcionar legal, ele tem que estar registrado ali. Ele tem que estar documentado, são orientações documentadas. Isso é muito interessante, que a maioria das empresas não segue. O exemplo mais próximo nosso aqui, por exemplo, é o HC. Se não existisse o protocolo de enfermagem, cada vez que trocasse uma equipe por uma equipe nova, você tinha que treinar toda a equipe nova de novo,
para fazer a coisa acontecer. Como você tem um protocolo, está tudo escrito, como é que deve fazer, fica muito mais fácil de você fazer a transição de uma equipe para outra. As empresas muitas vezes pecam por isso. Elas não têm manual de normalização. Isso parece, para a maioria deles, que não tem muito conhecimento aprofundado, que é uma burocracia desnecessária. E, na verdade, toda vez que... Eu vivi isso na Unitri, quando nós tivemos que mandar todo o financeiro da Unitri embora, há uns tempos atrás, por causa de um escândalo que teve lá, teve que trocar toda a equipe do financeiro de uma vez. E aí, como é que você pega um monte de gente nova, mas de uma vez mesmo? Foi assim, chegou de noite, mandou todo mundo embora, no outro dia precisava ter uma equipe nova lá. Como é que você faz numa situação dessa, num período de rematrícula, onde todos os alunos que iam procurar o Unitri tinham levado o golpe da equipe anterior? É complicado. Conseguimos vencer isso. Na época foi até bom que montou uma equipe melhor do que a que tinha, fez o procedimento, a normalização dos procedimentos, e dali para frente a coisa correu mais tranquila. Se tivesse a normalização feita já de como fazer, a gente não teria tido tanta dor de cabeça para fazer a transição dessas equipes. Aí vem a tal da organização. Toda vez que eu penso em viajar, qual que é o segundo passo? Eu já defini para onde eu quero ir, já fiz lá minhas análises de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar essa viagem. Organizar essa viagem nada mais é do que ver quais os recursos, qual a estrutura que a empresa precisa para poder atingir aquele objetivo dela. Então, a organização é a segunda função administrativa e é nela que se define a estrutura organizacional da empresa. Então, eu vou criar uma empresa. Minha empresa é para fornecer sacolé para o pessoal. O que eu preciso dentro dessa empresa para fornecer sacolé para o pessoal? Eu preciso de alguém que descasque a fruta, eu preciso de alguém que moa a fruta, então eu preciso ter uma área de produção, eu preciso ter uma área de congelamento, eu preciso ter uma área de vendas, eu preciso ter isso. Então é na organização que você define essa estrutura que você precisa para atingir aqueles objetivos. A organização é quem determina as atividades, divisão de trabalho necessárias ao alcance dos objetivos planejados, a especialização. Eu pus divisão de trabalho em vermelho ali para a gente não fazer confusão. Quando falo de divisão de trabalho nesse momento aqui, a gente ainda não está falando de pessoas, a gente está falando de unidades. Essa divisão de trabalho é assim, ó, meu marketing vai fazer isso, minha vendas vai fazer isso, a minha produção vai fazer isso. Sim, tarefas. Isso, a tarefa de cada unidade, de que forma que cada unidade vai contribuir para aqueles objetivos lá. É agrupar as atividades em uma estrutura lógica, fazer a departamentalização dessa estrutura. É designar as atividades, as pessoas específicas, cargos e tarefas. Tem pessoas aqui, mas aí esquece pessoas como ser humano. A gente está falando de cargos. Tá? Então, quando eu faço a departamentalização e defino as atividades, eu vou definir as atividades de cada cargo. Então, se eu pegar um cara, pegar o Sebastião e colocar ele como gerente, o Sebastião sabe que, como gerente, ele tem que fazer aquilo ali. Então, eu estou definindo a função dos cargos que eu estou criando ali. É estabelecer os níveis de autoridade e de responsabilidade. Autoridade e responsabilidade. Essas duas aqui, ó, não vamos esquecer isso não. Elas sempre andam juntas. Uma implica na outra. Justamente nessa ordem de hierarquia. Sempre que você tem uma autoridade, junto com ela você tem uma responsabilidade. Por exemplo, meu chefe chega para mim, o pró-reitor de graduação chega para o diretor acadêmico e fala assim, ó, nós temos que fazer a matrícula em disciplina de outro curso dos alunos de graduação agora. Você é responsável por isso. O que ele fez? Ele transferiu para o diretor acadêmico a autoridade para executar aquilo e a responsabilidade pelo resultado daquilo. Aí o diretor acadêmico chegou para mim, que estou lá na ponta, e falou assim,
Robson, nós vamos fazer matrícula de disciplina de outros cursos. Você vai ficar responsável por receber esses alunos e executar esse trabalho. Ele deve ser feito assim, 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 assim. Beleza. Embora eu seja o cocô do cavalo do bandido no topo da pirâmide, mas ele transferiu para mim a autoridade para poder receber o aluno, realizar aquele trabalho e a responsabilidade por fazer ele. Então isso sempre vai andar junto. A autoridade e a responsabilidade sempre andam junto. É aquela máxima que eu acho que eu falei para vocês outro dia, né, do Homem-Aranha lá, né? Com superpoderes vem super responsabilidades. Não tem jeito. Sempre vem. Isso é na vida, em qualquer situação. Na organização é que você vai desenhar os cargos, as tarefas, os roteiros e os métodos de trabalho. É aqui que você faz realmente ver se você tem condições. Se você tem uma mala adequada para viajar, se você tem segurança na sua casa, por exemplo, para poder deixá-la sozinha. Essas coisas. E aí vem a questão da direção. Aqui sim nós vamos mexer com pessoas. É a terceira função administrativa. Qual que é a responsabilidade da direção? Interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos. Então a direção não é só sentar dentro de um escritório com ar-condicionado e ficar assistindo pelo monitor se todo mundo está trabalhando, não. A função da direção é chamar todo mundo e falar assim, olha, os planos da organização são esses. Esse é o objetivo que a gente quer alcançar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim, 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 assim. Isso é direção. Ela está relacionada à ação execução e tem a ver com gestão de pessoas. Aí aqui a gente já vai mexer com pessoas mesmo. De pessoas que precisam ser dinamizadas em seus cargos, ou seja, alocadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas. Guarde-se que sempre que se falar de motivação, em qualquer questão que aparecer, falou de motivação, está falando de liderança. Desculpa, liderança não. Falou de motivação, estou falando de direção. Liderança é uma forma de direção também. Nós vamos estudar isso bem na frente. A direção deve basear-se em 4 princípios básicos. Tá? O primeiro deles, o princípio da unidade de comando. Cada subordinado deve subordinar-se a um e apenas um superior. Isso aqui parece assim que não existe, né? Porque no dia a dia nosso, a gente não vive isso, né? A gente mistura muito, toda hora a cadeia de comando ela é quebrada, o reitor sai lá do gabinete dele, vai lá no atendimento ao aluno e dá uma ordem, ignorando completamente o pró-reitor de graduação, ignorando o diretor acadêmico. Esse povo vive quebrando essa cadeia de comando. Mas, na verdade, pela teoria, na prova, a gente tem que considerar isso. Cada subordinado, ele está subordinado a um e apenas um. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma lei universal, que não pudesse ser quebrada de jeito nenhum, se quem quebrasse dela fosse punido, o reitor chegasse no atendimento ao aluno e falasse, ó, a partir de agora, isso aqui aconteceu uma vez, a partir de agora vocês não vão fazer dessa forma não, vai fazer de outra. E eu virasse para ele e falasse assim, não, você não me manda. Eu não vou te obedecer. Eu estou subordinado a Maria José, que é minha gerente. Aí ele vai para Maria José, vamos que eu lembrasse dele dessa linha, dessa lei aí, ele vai na Maria José. A Maria José vira para ele e diz, não, você não me manda, eu estou subordinado ao Paulo. E aí ia subindo essa cadeia aí. É isso que isso quer dizer. O reitor manda em tudo? Não, ele tem autoridade sobre tudo, ele tem responsabilidade sobre tudo. Mas existe uma linha de comando que, se ele for seguir corretamente isso, o que ele faz? Ele chama o Armindo, que é pró-reitor, passa para o Armindo essas ordens, o Armindo passa para o Paulo passa para a Maria José, a Maria José passa para mim e eu, como não tenho ninguém para passar, chego em casa e eu lamento os escolhas. Você vai lá com os recursos humanos. Eu me lasco. Eu me lasco e vou lamentar no colo da esposa em casa depois, entendeu? Mas vou executar.
Então, existe, é isso que isso está falando. Só tem um que manda em mim, só tem um que manda naquele que manda em mim, só tem um que manda naquele que manda em mim, que manda em mim, e eu estou sempre lá embaixo achatado no pé da pirâmide lá. Mas tá bom, nós é feliz assim mesmo. O outro princípio é o princípio da delegação. É preciso que todas as atividades necessárias à realização dos objetivos organizacionais sejam delegadas ao nível hierárquico que possam executá-las adequadamente. É saber delegar. Saber delegar não é saber mandar. É saber atribuir responsabilidades e atribuir autoridades. Por exemplo, não adianta eu chegar no cara que é contador e falar para ele assim, cara, nós temos que aumentar nossa venda. Você vai ficar responsável agora por aumentar nossa venda. Não é atribuição do contador mexer com a área de vendas. A atribuição de aumentar vendas é da área de marketing. Marketing é quem aumenta as vendas dentro de uma organização. Vendas só vende mesmo, se relaciona com o cliente, representa a empresa e faz a coisa acontecer. Trabalha muito, mas quem aumenta vendas é o marketing. Então não adianta ele chegar para o contador e falar isso. Ele tem que saber, a direção tem que saber delegar. Saber delegar é saber para quem delega, o que delega, né, de que forma que delega. Princípio da amplitude e controle. Refere-se ao número ideal de subordinados que cada chefe pode supervisionar diariamente. Esse é um problema crônico que nós temos dentro da universidade, numa área específica. Por exemplo, é um exemplo disso, você tem um número X de pacientes por enfermeiro. Aí você chega lá para um enfermeiro atendendo o dobro ou triplo daquilo que ele precisa. Você tem um setor que tem muitos trabalhadores, vamos exagerar aqui um pouco. Você tem um setor que tem 450 trabalhadores. Você chega lá e coloca um cara mandando naquilo tudo. Esse cara vai ficar louco, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. É muita gente para ele mandar e é muita gente para peitar ele depois. Entendeu? Então, é preciso seguir esse princípio. Você tem que medir exatamente, falar assim, bom, até onde a capacidade desse caboclo vai para eu poder colocar, qual o tanto de gente que eu coloco sob a supervisão dele, sob a direção dele. Princípio da coordenação. Todas as atividades devem ser coordenadas e integradas, tendo em vista um objetivo comum. Não adianta eu chegar para o marketing e falar para ele fazer de um jeito, chegar para a produção e mandar ela fazer de outro. Por quê? Porque senão o cara do marketing aqui vai vender gato por lebre. Entendeu? Então você tem que estar tudo alinhado. Qual que é o objetivo da empresa? É esse. Por que ela existe? Por isso. Como é que ela faz isso? Ah, ela faz dessa forma. O que ela vai fazer? Ela vai fazer isso. De que forma? Assim. Ó, a produção faz assim, vai dar esse resultado. Marketing, é isso que você tem que vender. Tudo alinhado com o mesmo objetivo ali. E todos eles têm que estar naturalmente, igual a gente viu lá no começo, todos eles têm que estar introjetados neles a missão e a razão de existência da organização. Quais os meios de direção que a gente tem? Instruções e ordens, a comunicação, que é um problema sério nas organizações, motivação, que é um problema mais sério ainda na maioria das organizações, liderança, que é um problema crítico na maioria das organizações, e coordenação, que também é um problema, não é tão crítico assim, porque ele fica crítico porque a liderança não funciona bem. Mas se você tiver uma liderança muito boa, você tem uma coordenação perfeita. Por quê? Porque o líder é aquele cara que faz acontecer. O líder não manda, ele convence. Entendeu? Então, se ele te convence de que aquilo é bom, meu amigo, se me convenceram que a televisão de 49 polegadas é boa, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, na primeira ordem que eu recebi, fui lá e comprei. Então é isso. São essas quatro aí. 4 ou 5? 5. Controle. Essa aqui é a fofoqueira do bairro, mas é essencial dentro da empresa. Ela tem que acontecer a todo momento dentro da organização, ou pelo menos em períodos curtos, bem curtos.
Ela é a quarta função, ela interage com as outras. Aliás, ela não só interage, ela interfere nas outras. Controle é o quê? É você definir padrão, medida de empenho, para verificar se os objetivos estão sendo alcançados ou se os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido apontam para os objetivos. Então, o controle, ele é seu norte, ele é sua lupa. Você está sempre pondo na mão, olhando ali, sem perder de vista os objetivos. É lá que eu quero chegar. Tá, então vamos ver, né, as pegadas aqui de quem está trilhando esse caminho. Está indo na direção dos objetivos? Beleza, vamos manter. Opa, peraí, desviou. Eu costumo falar que é mais ou menos, o controle é assim. E a gente precisa usar isso na vida diária. O controle é aquele cara que fica a todo tempo te falando assim, ô, tem um buraco lá na frente, ô, tem um buraco lá na frente, que evita de você cair no buraco. Esse camaradinho é muito importante dentro da organização. O controle tem dois objetivos principais. Correção de falhas ou erros. Ele serve para detectar falhas ou erros, sejam lá no planejamento, na organização ou na direção, e apontar medidas corretivas. Entenderam a importância do controle? Ele não é aquele cara que fica assim falando seus defeitos, não. Ele fala seus defeitos e fala como é que você melhora. Isso é importante. O controle bem feito, ele é primordial para a saúde e sobrevivência de uma organização. Prevenção de novas falhas ou erros, que está dentro disso que eu falei para vocês, né? Ao corrigir uma falha, ele tem que apontar os meios de evitá-los no futuro. Ele pode, inclusive, o controle, se ele for muito bem feito, e se o planejamento tiver sido feito errado, ele pode até, inclusive, mudar a missão da empresa, tá? Da maneira como ela se enxerga no mercado ou como ela se sente. Só um minutinho. No outro slide, antes desse aí, Não, eu voltei demais. Não, é o anterior. É lá no padrão, né? Isso. Medir desempenho. Obrigado. Isso é um macetinho que tem, gente. Toda vez que vocês virem uma questão falar em medir desempenho, tem tudo a ver com o controle, tá? Foi até bom ter voltado, porque eu lembrei desse detalhe. Não sei se eu tinha falado isso, porque... Bom, isso aqui a gente falou, né? Ele tem a prevenção de novas falhas ou erros, ou seja, ao corrigir erros, o controle tem que apontar meios para evitar os erros no futuro, e o objetivo dele é melhorar o processo administrativo à medida que a coisa vai acontecendo. Os princípios básicos do controle. Ele tem alguns princípios que tem que ser seguido. Princípio do objetivo do controle. O controle deve contribuir para o alcance dos objetivos da empresa por meio da indicação dos erros em tempo adequado para permitir a ação corretiva e oportuna. Ele não pode ser aquele cara que chega no final e fala assim, eu avisei que isso ia dar errado. Entendeu? Ele não pode ser aquele cara que você está para dar mais um passo assim na beira do abismo, e depois que você deu o passo e caiu no abismo e falou assim, eu falei que tinha um abismo aí na frente, pô. Eu vi que tinha um abismo aí na frente, viu, mas não falou nada. Então ele tem que falar, durante a caminhada ele tem que falar, tem um buraco lá, opa, tem um buraco ali, corrige isso aqui, muda para cá, tem outro buraco ali. Se ele falar depois que eu estiver no buraco, não resolve coisa nenhuma. Princípio da definição dos padrões. Os padrões são definidos no planejamento, devem servir claramente de critério para o futuro desempenho. Então ele tem que ter padrão. O controle lá no planejamento, ele já define quais os tipos de controle que ele vai fazer e de que forma que ele vai fazer. Então se eu vou fabricar sapato, por exemplo, eu tenho que saber... na hora que eu planejo fabricar sapato, que está tudo organizado, que a empresa está funcionando, eu tenho que falar assim, bom, como é que eu vou controlar a minha produção? Eu tenho que ter um instrumento aqui que meça quantos sapatos são feitos por dia. Eu tenho que ter um setor de qualidade que por essa e essa análise ele vai falar se o sapato está saindo do jeito que está no projeto, com qualidade, para ninguém reclamar depois.
esse controle ele tem que fazer isso. E ele é criado, todo esse padrão de controle, ele é criado lá no planejamento. Princípio da exceção, atenção, aqui é tensão mesmo, do administrador não deve fixar-se demais sobre as coisas que andam bem. O administrador precisa estar atento às exceções. Então, o administrador que trabalha bem com controle, o que ele faz? Ele pega um relatório analítico, contábil, um balanço financeiro, um balanço de vendas, o que ele tem que procurar naquele balanço ali? Ele tem que procurar o que está errado naquele balanço ali. Senão ele não vai conseguir colocar o trem na linha certa. Ele tem que procurar, não é ter uma visão pessimista, achar que tudo está dando errado, tudo vai dar errado ou tudo dá errado sempre. Não é, ele tem que estar atento a isso. Ele olhar lá só o resultado azul, não adianta. Ele tem que olhar entre o resultado azul, antes do resultado azul, o que aconteceu se não teve nenhum problema, que aquele resultado azul podia ser um azul fosforescente, por exemplo. Às vezes ele está vendo azul lá, nossa, o balanço foi positivo, está beleza, está bom. Tá, mas e aí? Se você chegar no final do mês com um salário de R$1.000 e pagar 999, você continua pobre do mesmo jeito, que você vai ter R$1 só de troco no bolso. Agora, se você tiver um controle adequado, você ficar pensando o que você fez durante o mês, que gastou 999, você vai encontrar alguma coisa no meio do caminho que fez você gastar 999. E aí você pode gastar 800 só. Aí você chegou no final do mês e está lá reluzente, aquele 200 soprando no seu bolso, né, piscando assim e te deixando satisfeito. Essa é o que eles falam de tensão. A tensão é de tensionar mesmo. Ele tem que estar preso nas exceções e não naquilo que está andando bem. O que está andando bem, você só acompanha para não dar nada errado. E mantém um olho no gato e o outro no peixe, pessoal. E o princípio da ação. Ação corretiva adequada sobre as falhas ou decisões apontadas. Ou desvios apontados. Então não adianta também você ver alguma coisa errada lá também e falar assim, isso aconteceu por causa disso. Ficar arrumando desculpa, justificando aquilo que aconteceu. Você tem que dar, você identificou, está errado, não está dentro daquilo que foi planejado, então você volta lá e corrige, porque vai dar merda no final. Vai dar. Isso é igual a vida. É igual a vida, não adianta. Não adianta você ir na igreja todo dia e beber cachaça a semana inteira. Jesus te perdoa até um certo ponto. Depois ele desiste, ele já falou isso. Controle preventivo. O controle preventivo deve ser sempre interno. O administrador é responsável para que o controle esteja integrado nos sistemas administrativos e financeiros e seja realizado pelo pessoal interno responsável por esse trabalho. O que é o controle preventivo? É aquele controle que vai evitar qualquer problema. É aquele cara que está te falando que lá na frente tem um buraco. Esse é o controle preventivo. Controles simultâneos ou concorrentes. São aqueles feitos durante o desenvolvimento de uma atividade. Tá? Então é igual uma caminhada, mais ou menos. O preventivo, eu saio daqui caminhando sabendo que lá na frente tem um buraco já. O simultâneo, eu ando olhando para ver se não surgiu nenhum buraco no meio do caminho. Porque se eu andar de cabeça em pé, só pensando naquele buraco lá na frente, vai que um ambiente externo surgiu uma ameaça que criou um buraco no meio do caminho. Eu sei que daqui a 10 passos eu tenho um buraco, então eu tenho que tomar cuidado. Mas e se alguém cavou um buraco no 5º passo meu e eu não estou sabendo? Então o controle simultâneo é importante para isso. Você está olhando ali, aí você percebeu, opa, viu o 4º passo, ixi, peraí, um buraco novo aqui. Vou mudar esse rumo aqui e vou para lá. O mais conhecido é a supervisão direta. É aquele cara chato mesmo que fica ali olhando. Mais ou menos igual o controle de qualidade de uma linha de produção. O cara acabou de fazer o sapato, já tem um cara lá olhando para ver se não tem nada errado. É aquele cara que fica devolvendo. Em confecção tem muito esse problema. A mulher que faz o controle de qualidade é a pessoa mais mal vista dentro da confecção. Porque a costureira acha que ela não sabe costurar e fica dando palpite do serviço dela que sabe. E fica devolvendo camiseta para poder arrumar. Isso cria uma treta dentro da confecção que você não imagina o tamanho disso.
Eu já convivi muito com isso, pelo amor de Deus. Minha esposa é costureira, tá, gente? Controles posteriores. É o controle que acontece depois da coisa acontecida. Parece ruim, né? Você tem um controle posterior, porque a gente pensa assim, cara, mas o cara vai me avisar que tinha um buraco depois que eu estou todo arrebentado lá dentro do buraco? Mas nesse caso aqui não, é preciso, porque o que acontece? A alta administração, por causa daquela linha de comando, ela não tem condições de acompanhar tudo de pertinho. Ela precisa saber tudo o que acontece? Precisa. Para ela ser eficiente, ela precisa. Mas ela não tem jeito de acompanhar. Aí existem os controles posteriores, que a gente vai ver aqui, ó, que são aqueles feitos após a ação. Um exemplo disso, auditorias contábeis, estatísticas e etc. Né? Os relatórios. São controles posteriores para você medir, para ver se a coisa está indo no caminho. Eles são posteriores, mas também não são posteriores de longo prazo, não. Empresa nenhuma se preocupa em controle de rendimento, de lucro, de resultado, só no final do ano, quando ela faz o balanço. Todas elas têm que ter mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, de acordo com a atividade de negócio dela, ela tem esse controle posterior para saber se o negócio está indo bem. Quando eu montei uma padaria para mim, parece que eu tenho 500 anos, né? Mas é porque... É porque é tanta coisa que você já É porque, graças a Deus, a vida me proporcionou tanta coisa boa e tanta coisa educativa que eu acabei aprendendo. Quebrei também com a padaria. Não era para ser bom, né? Mas é que eu estudei administração depois que eu quebrei com a padaria. Olha só. Entendeu? Se fosse agora, você não então, quando eu quebrava. falo que é falta de conhecimento que ajuda a empresa a quebrar, é isso mesmo. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, talvez eu não tivesse quebrado. E eu tinha uma dificuldade muito grande com o controle posterior. Eu não dava conta de atender o mercado. Porque o mercado do pão é um inferno, gente. É um inferno aquilo lá. Eu saía de lá 8 horas da noite, deixava os pão crescendo, uma temperatura mais ou menos de 25 graus. E aí, o que acontecia? O tempo mudava. Esfriava. E aí chegava de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, para eu assar o pão não tinha crescido. Então, quando o tempo mudava e eu estava em casa, eu já não dormia. Porque eu tinha que ir mais cedo para a padaria, ferver uma água, colocar dentro da estufa para criar um ambiente, para ver se 4 horas da manhã o pão estava num tamanho razoável que eu pudesse vender para os caras. Isso era difícil de controlar. Depois, que eu quebrei, naturalmente, eu descobri que tinha uma estufa térmica que a gente podia ter feito um esforço maior, comprado, e aí eu não tinha problema, eu ia passar mais tempo com a família. Mas uma outra coisa que eu não controlava e não conseguia controlar era a questão da demanda. Tinha dia que dava 9 horas da manhã, eu não tinha pão mais. Aí os caras chegavam para comprar pão, não tinha pão, eles falavam, pô, nunca tem pão nessa merda aqui, não sei o que e tal. Aí eu falava assim, não, amanhã eu faço 500 pão, quero ver. Aí o filho da mãe estava nervoso, não aparecia. Resultado, eu tinha que transformar o pão em torrada, tinha que levar para casa para comer, tinha que dar para um cunhado meu lá que criava porco para entrar nos porcos, e eu só me ferrando nessa brincadeira. Mas tudo por quê? Porque eu não tinha conhecimento, e porque se eu tivesse conhecimento, eu tinha arrumado uma forma de lidar com isso mais tranquilamente. Colocar a bacia aqui foi melhor. Não, é horrível. Mas eu quebrei, aliás, eu falo que eu quebrei a padaria porque eu fechei ela, mas eu não quebrei não, na verdade, é porque a padaria toma muito tempo da gente. Eu não tive lucro com ela não. Fiquei 2 anos com a padaria, trabalhando para sobreviver mesmo, porque eu não tinha tanto conhecimento assim. Mas quando chegou na noite de Natal, que eu tinha uma encomenda de mais ou menos uns 15 assados para entregar no outro dia, e eu tive que passar a noite de Natal dentro da padaria, assando assado, longe da minha família, quando eu entreguei o último assado, eu fechei as portas e falei, não abra essa porra mais. Aqui eu não volto mais. Na semana seguinte eu vendi ela. Falei, não posso ficar tanto. Eu chegava em casa às 8h30 da noite, jantava, não dava nem para assistir novela, e eu sou noveleiro, tinha que dar uma cochilada até 10h30 da noite e correr para a padaria de novo. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu era um sério candidato a levar um par de chifres, que quase não ficava com a esposa. Eu vou perder, eu pegarei tudo. Não estou ganhando nada com essa porcaria. Então, O padeiro geralmente é o pegador. pegador só se for de pegar um pão. Então é terrível isso. A falta do conhecimento, a falta do preparo,
ela interfere diretamente no sucesso. Então não adianta. Até para vender Avon, a gente tem que ter planejamento. Não, a Avon hoje está chique, né? Até para vender Jequiti, a gente tem que ter planejamento. Bom, eu acho que eu falei rápido demais, e nós andamos depressa. Não, a hora Não, é agora. Foi bem planejado isso. Foi bem planejado. Eu trouxe alguns exercícios aqui só para a gente ir memorizando isso. Considerando a abordagem clássica da administração, as 4 funções administrativas desempenhadas pelos administradores são... planejamento, organização, direção e controle. Está errado. Não, tá errado. Da classe. Você sabe por quê? Tem uma pegadinha nisso aqui. A resposta que todo mundo dá é essa mesmo. Só que a gente está falando da abordagem clássica. A abordagem clássica era 5. Era prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Que é aquela do Fayol. Não esqueçam disso. Essa aqui, que depois redefiniu para 4, é a neoclássica. Tá? Então isso é uma pegadinha que cai muito. A gente pensa que está... E aí a gente se lasca. É prever, A neoclássica, a do Fayol é prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Isso. É o POC 3, é só você lembrar. É POCCC. É POCCC. Essa aqui é o PODC, que eles falam. Tá. É só ligar isso, ó. PODC é clássico, é neoclássico. POCCC, ou POC 3, é neoclássico. então qual que é a resposta? Não, aqui não tem resposta certa. Todas elas aqui, ó, são 4 funções, tá vendo? Planejamento, orçamento, liderança e acompanhamento. Isso aqui está tudo dentro de organização, de planejamento. São 4 funções só. Plano de negócio, organograma, fluxograma e orçamento. Então elas não são... Essa aí furou. Essa aqui furou. Essa aqui, inclusive, eu peguei ela porque ela saiu na prova e ela foi cancelada na prova depois por causa desse detalhe aí. Tá? Porque falava de clássica no ensino e, na verdade, não tem nada aqui que remete à clássica. Então, era uma questão que tem que ser anulada porque você tira a possibilidade do candidato de ter sucesso na resposta dele. A função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos necessários para alcançá-los adequadamente é a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos necessários para alcançá-los adequadamente. Planejamento. Tá? Falou em definição de objetivos, é planejamento. Falou e decide sobre os recursos, está tudo dentro do planejamento. A organização depois, ela organiza o que você entendeu como necessário. Mas o planejamento é que define o que vai precisar. É lá que tem que estar constando isso. Então, é importante. Definir o objetivo é planejamento. A função administrativa responsável por melhor dispor ou ordenar os recursos disponíveis em uma estrutura é chamada de... Direção? Você está com medo, mas está certo. Ó, melhor dispor e ordenar os recursos. Eu planejei a viagem. Organização. O que eu vou fazer? Eu vou organizar a viagem agora. Beleza? Eu defini o objetivo. O que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Organizar a minha linha de ação, né, os recursos que eu tenho para poder atingir esse objetivo. Essa aqui é boa. Alberto é chefe de almoxarifado em uma organização pública há vários anos e presta um bom serviço. Diferente de Alberto, alguns servidores não realizam o trabalho de forma correta, não cumprem as determinações superiores, os usuários já começaram a perceber as falhas e já estão reclamando da qualidade do serviço. Eu já estou com raiva desse Alberto. Em razão disso, Carlos, que é chefe do Alberto, considerou ser necessário desenvolver uma liderança mais efetiva e motivar os servidores.
Essas atribuições são características da função administrativa. De qual função administrativa? Controle. Aqui tem um detalhe muito importante, para a gente poder pensar direitinho. Desenvolver uma liderança e motivar. Direção, né? Quem lidera e quem motiva é a direção. E delega também. E delega. O controle, alguém falou controle aí, porque Mas o controle não tem. na verdade, ele não aparece aqui. Ó. Vocês perceberam que ele não aparece aqui. Ó. Carlos Alberto considerou-se necessário, ele considera-se necessário a partir do quê? A partir da reclamação dos clientes. Motivar, né? Entendeu? A partir da reclamação dos clientes, a partir do desempenho do cara, mas não fala em momento nenhum que ele tinha um medidor de desempenho do Alberto ali. Tá? Então o controle não aparece, é a direção mesmo. Qualquer administrador deve delinear os meios que lhe deem certeza de que o desempenho planejado será realmente atingido, considerando os indicadores atuais, para que dessa forma consiga medir o desempenho alcançado com as decisões tomadas. As outras 3 funções da administração não podem estar desvinculadas desta que, se não existisse, tornaria as outras ineficazes pela falta de acompanhamento. A função administrativa define essa é o controle. Toda vez que falar medir desempenho, acompanhamento, está falando de controle. Beleza? Essa próxima é mais difícil ainda. Que agora nós temos que enfrentar esse frio e ir embora para casa. Gente, na próxima a gente vai falar de estrutura organizacional. Beleza? A próxima deve ser amanhã. Boa noite a vocês. Obrigado. Deus.